Quem aqui quer viver um novo tempo? Levante a mão. Glória a Deus. Sempre que perguntam isso para nós, não importa qual seja a etapa que nós estamos vivendo na vida, seja um momento bom ou um momento ruim, nós sempre queremos viver algo novo. Nós sempre queremos viver algo melhor. Nós sempre queremos viver algo bom. Por quê, irmãos? Deus, Ele tem coisas maravilhosas para todos nós. Deus, Ele tem uma vida incrível para todos nós. Você acredita que Deus quer te dar uma vida infeliz ou uma vida feliz? Uma vida miserável ou uma vida próspera? E nós vamos aprender hoje com o tema dessa mensagem, que a Ludmila vai colocar aqui na tela para a gente. Um tema muito importante. Olha só o tema dessa mensagem que diz: as escolhas têm o poder de construir ou de destruir. E nós vamos ler alguns textos aqui, que nós vamos ler bastante a palavra hoje. E o primeiro texto que nós vamos ler está lá em 1 Samuel, capítulo 25, do 23 ao 26, e depois nós vamos pular do 32, vamos para o 34. A Ludmila vai colocar aqui na tela, caso você queira acompanhar esse texto aí. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 23, diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com as suas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo modo do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertence a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. Olha só, e nós vamos pular lá para 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, que nós vamos falar sobre outra pessoa. E olha só aqui. Quando Jorão viu Gel, perguntou: você vem em paz, Gel? Gel respondeu: como pode haver paz enquanto continua toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe, Jezabel? Jorão deu-me meia volta e fugiu, gritando: para Arcásias, traição Arcásias. Então, Gel disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas, e a flecha atravessou-lhe o coração, e ele caiu morto. Gel disse a Abidgar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue nesta propriedade que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhava sua comitiva. Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por tudo isso na mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então, pegue o cadáver e jogue-o nessa propriedade, conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Arcasias, rei de Judá, fugiu na direção de BTH, mas Gel o perseguiu, gritando: matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu.
Seus oficiais o levaram até Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo, na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano do Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Gel entrou em Jezreel. Meu Deus do céu, que nome abençoado. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou os cabelos e ficou olhando de uma janela do palácio. E vamos lá, pular para Apocalipse 2:20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos. Elas induzem os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrifícios a ídolos. Meu Deus. Talvez você fale assim, não entendi nada. Mas vamos entrar no contexto dessa mensagem já já. Pai do infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos esse momento de palavra nas suas mãos e determinamos, Pai, pelo poder da tua palavra, que a vitória ela é nossa pelo sangue de Jesus. Fale aos nossos corações, Pai, transmita a tua palavra, Deus, que não seja eu, que seja o teu Espírito ministrando ao coração e à vida de cada um de nós. Que possamos sair desse culto, Senhor, renovados, Pai, e transformados pelo Senhor. Que o seu nome cresça e que nós possamos diminuir, Deus, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Se você concorda, diz amém e dê um glória a Deus aí na sua casa. Morte ou a vida através das atitudes. Ou seja, nós podemos, através das nossas atitudes, construir ou destruir. E essa palavra ela está dizendo sobre duas mulheres diferentes, que teve comportamentos extremamente diferentes. Acredito que você, em algum momento da sua vida, você deva ter ouvido falar sobre Jezabel e Abigail, e nós vamos desmiuçar um pouco mais sobre essa palavra aqui nesse culto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre essas duas mulheres e o que podemos aprender com as escolhas e atitudes e quais decisões podemos tomar a partir dos seus ensinamentos. Abigail e Jezabel são exemplos de como as escolhas e atitudes podem mudar o curso da nossa história. Jezabel é retratada como uma pessoa cruel e desonesta. Elas são... Deixa eu ver aqui que deu uma travada. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Fechou o som automático. Vocês estão me ouvindo, não, né? Vocês estão me ouvindo? Não, tá gravado, amor. Tá ruim. Estão me ouvindo? Agora estão me ouvindo bem? Glória a Deus, misericórdia. Tô vendo a barrinha de internet aqui tá baixíssima. Mas Deus vai sustentar essa internet em nome de Jesus até o final do culto. Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem agora, né? Qualquer coisa é se parar e balança a mão, dá um sinal aí pra gente na pausa rapidinho. Mas voltando aqui ao nosso contexto que nós estávamos falando sobre em relação a essas duas mulheres, sobre Abigail, né, e a Jezabel, que são duas mulheres que elas tomaram atitudes extremamente diferentes. Umas elas destruíram e as outras elas destruíram, né? Umas construíram e a outra destruiu. Elas são mencionadas na Bíblia como trajetória bem diferente. No texto de Samuel, Israel está vivenciando um momento muito difícil com a morte de Samuel e a perseguição de Saul e Davi. Neste momento surge quem, irmãos? Abigail, esposa de Nabal, um homem rico e sensato, que recusou a ajuda de Davi quando estava sendo perseguido, que enfureceu, decide se vingar de Nabal.
Uma mulher bonita e sábia casada com um arrogante, ela não escolheu, porém não se tornou igual a ele. Você vê que Abigail, ao receber a notícia da loucura de seu marido, ela faz uma escolha, o quê? Mudar a história. Ela entendeu que a humanidade, né, e a sabedoria, a humildade e a sabedoria poderia trazer o quê? Um tempo de paz. Você vê que a atitude de Abigail foi uma atitude completamente diferente da atitude o quê? De Jezabel. Abigail ela escolheu o quê? Construiu. Jezabel ela decidiu o quê? Destruir, irmãos. E quais foram as atitudes de Abigail que nós podemos aprender aqui se a gente quer verdadeiramente construir? Primeiro ponto não cedeu às más notícias. Erramos quando cedemos, irmãos. Não raciocinamos, agimos por impulso, esquecendo o quê? Tudo de bom. Somos envolvidos o quê, irmão? Pela amargura, a raiva. Colocamos a nossa família, nosso trabalho, a vida com Deus a perder. Por quê? Porque a gente decide o quê? Ouvir as más notícias. E Abigail, ela o quê? Ela não cedeu às más notícias. Ela não se deixou influenciar pelo momento que ela estava vivendo mal, pelo que a humanidade poderia passar naquele momento, por causa das consequências dos erros do marido, dos erros do povo. Mas ela decidiu, não, eu posso fazer diferente. Eu posso evitar o derramamento de sangue. Eu posso evitar que a tragédia aconteça. Abigail, ela se posicionou como uma mulher que ela não se amedrontou mediante as notícias. Ela falou assim, não, eu vou fazer diferente. E aí a gente viu no texto, lembra no texto que a gente estava lendo, que ela correu até Davi para orientar Davi. E Davi responde o que para ela no texto? Ainda bem que o Senhor me mandou você depressa, porque eu garanto uma coisa a você. Se Deus não tivesse enviado você, era bem provável que até o final do dia, o entardecer do dia, não teria o quê? Um homem vivo aqui. Seria a maior guerra de todos os tempos, o maior derramamento de sangue. Mas por causa de uma mulher, o derramamento de sangue foi evitado. E a segunda coisa que Abigail ela tomou como escolha, que ela usou estratégia, irmão. Abigail sabia quem era seu marido. E ela entendeu que a estratégia poderia mudar o quê? O curso da história. Ela sabia qual era a necessidade de Davi, o quê? Naquele exato momento. Não ceda, irmãos, às estratégias do inimigo. Olhe para o que você pode trazer na sua vida e não o quê? A morte diante das situações desfavoráveis. Eu e você, nós temos uma escolha, irmãos. Se nós vamos trazer vida para nós ou se nós vamos atrair a morte para nossa casa. Porque a maior parte da igreja é composta por mulheres. Um exemplo nesse culto, só tem eu aqui de homem. Glória a Deus por isso. Porque as mulheres, elas carregam algo de Deus, irmãos, que a mulher tem uma força que o homem não tem. A força do homem é uma força diferente da mulher, irmão. A unção que Deus derrama sobre a vida de um homem é diferente da unção que Deus derrama sobre a vida da mulher, irmão. Uma mulher, quando ela se posiciona de uma maneira estratégica diante de Deus, irmão, não tem diabo, não tem inferno que resiste ao poder de uma oração de uma mulher quando está diante de Deus, irmão. Quando uma mulher se posiciona para ganhar de volta para Jesus um filho perdido, irmão, não tem inferno que se levante contra isso. A oração de uma mãe, irmãos, ela é poderosa demais. Eu sou casado, tenho negócios, mas eu falo sempre à minha mãe, eu falei, mãe, a sua oração sobre a minha vida, ela tem um poder sobrenatural. André, eu acredito que a oração da minha mãe sobre a minha vida tem mais poder do que a minha própria oração. Você crê nisso? É porque eu reconheço que a oração de uma mãe, quando ela se posiciona diante de Deus, é uma oração poderosa, irmãos. Abigail, ela se posicionou. Muitas mulheres, elas começam a dar desculpa porque o meu marido.
O meu marido só sabe beber. O meu marido só quer farra. O meu marido não quer ir para a igreja. O meu marido não quer nada com Deus. Mas você quer? Ou você fica dando desculpa por causa do seu marido? Irmãos, diante de Deus, ignore o seu marido. Não estou falando para ignorar o seu marido, se é que vocês me entendem. Ame o seu marido, dê o melhor para o seu marido, mas se ele não quer servir a Deus, não quer ir para a igreja com você, faça a sua parte. Compre uma Bíblia, coloca o nome dele, leva para a igreja junto com você. Tira uma foto, imprime essa foto, coloca dentro da sua Bíblia. E todos os dias você vai orar pelo seu marido, você vai orar pela sua casa, você vai para a igreja, você vai colocar o seu marido diante de Deus, você vai apresentar a Deus, está aqui o meu marido, está aqui minha família, porque eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A morte não tem vez na minha vida, a morte não tem espaço na minha família, a morte não tem legalidade, porque eu e a minha casa vamos servir quem? Ao Senhor, irmãos. Há poder quando há um poder sobrenatural como uma mulher se posiciona. E Abigail, ela reconhece que a força estava onde? No Senhor, irmão. A nossa força tem que estar em quem? Em Deus. Apesar de ter um homem rico, não lhe faltava material. Ela compreendeu que somente Deus poderia agir naquele momento. Muitas pessoas destroem os propósitos de Deus sobre a família, sobre o ministério, sobre o relacionamento, porque deixam colocar a sua vida o quê? No centro. Elas deixam de colocar a vida dela no centro da vontade de Deus e buscam o quê? A sua própria vontade. Busca os seus próprios deleites, busca o seu próprio corpo, a sua vida, a sua própria vaidade. O refúgio de Abigail estava onde, irmãos? No Senhor. Mesmo no inferno, naquela vida, ela encontrou força em Deus e mudou a história. Onde está a sua força? Aonde que está a sua ambição, a sua fé, a sua coragem? Aonde está? Abigail, ela viu um cenário de morte, um derramamento de sangue. Ela falou, meu Deus, mas a minha força está no Senhor. Muitos preferem aplausos, reconhecimento do que a presença de Deus. Muitos preferem alguns minutos de prazer do que a eternidade com Deus. Muitos casamentos estão sendo destruídos pela concupiscência da carne. Muitas pessoas estão se perdendo nesse mundo porque estão buscando as coisas terrenas, irmãos. E a gente tem que tomar muito cuidado para nós não sermos movidos pelas coisas do que desse mundo. E a outra coisa que Abigail ela foi humilde. A morte chega quando a soberba chega, irmãos. Quando a ira sobrepõe o amor, quando a arrogância se instala. Apesar da atitude errada de seu marido, Abigail se colocou à frente do problema para trazer solução. E não o quê? Para fomentar, irmão, não para aumentar o problema. O que você tem feito para mudar a história da sua casa como uma mulher, como um homem de Deus? Essa semana eu estava fazendo discipulado com o pastor Bruno. E a nossa vida é muito corrida, sabe, irmãos? Eu tenho 2 negócios aqui dos Estados Unidos. Eu tenho negócios no Brasil, funcionários. Tenho a vida para lidar. Todo mundo é atarefado. Você e eu, nós temos várias coisas que nós fazemos durante o dia a dia. E o pastor, estou aqui na igreja, né, junto com vocês e tudo mais, a gente busca, a gente faz as coisas. E conversando com o pastor Bruno, ele falou assim, Alex, começa a se empenhar mais ainda na igreja. Eu falei, glória a Deus, pastor.
Glória a Deus. Na hora que ele falava isso, eu falei, onde eu vou arrumar tempo? Mas, glória a Deus. Porque quando eu e você começar a priorizar cada vez mais a Deus, às vezes a gente acha assim, não, mas eu já estou melhor, eu já estou melhorando, eu estou buscando mais. Mas, irmãos, quanto mais eu e você intensificar a nossa busca a Deus, quanto mais humilde a gente for, quanto mais eu e você nos derramarmos diante de Deus, mais a gente vai experimentar o favor de Deus na nossa vida em todas as áreas, irmãos. Porque a Bíblia diz, buscai a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você está com a cabeça tão a mil, porque você está tão intenso, tão intencional nos seus dias, na sua tarefa diária, cotidiana, terrena, que você se esquece, irmão, de quem você é em Deus e o que você precisa fazer em Deus. Porque, Roseli, muitas das vezes, o errado não é só aquilo que a gente faz, mas também aquilo que a gente deixa de fazer. Vocês estão entendendo? Tem muitas pessoas que falam assim, mas pastor, mas ouvir música do mundo é pecado, fazer tatuagem é errado. O que você pensa? Irmãos, muitas das vezes não é pecado, mas deixa de nos aproximarmos do quê? De Deus. E Jezabel, ela usou a sua posição de poder para matar profetas. Hoje nós encontramos mulheres que usam posição de esposa para destruir o propósito de Deus na vida dos seus esposos. Sabe, quando você mata um profeta, é quando você, mulher, não apoia o seu marido dentro de casa como um homem de Deus. Esses dias eu estava conversando com Ludmila, eu comecei a acariciá-la e falar assim, obrigado, meu amor, por você me apoiar nos meus projetos e na nossa missão. Porque não tem nada melhor do que você ter uma esposa sábia do teu lado, irmãos. Uma esposa que te apoia, uma esposa que passa pela moenda junto com você, uma esposa que nos momentos maus, ela não está te criticando, mas ela está crendo que o favor de Deus vai acontecer, não importa o que está acontecendo hoje, mas Deus vai abrir as portas e que o sobrenatural vai acontecer, irmão. Uma mulher que apoia os profetas quando eles são chamados para exercer o ministério. Pessoas que usam sedução da dor para atrair outros para as suas conquistas, irmãos. Não podemos confundir empatia com compaixão. Irmãos, existem pessoas que dizem, este lugar não é teu. Isso não te serve mais. Que isso, irmãos? Tem pessoas que estão falando, você participa da igreja online. Não, esquece isso, vai para a igreja física. Esquece a unção do crescimento, esse lugar não te pertence, esse lugar não é teu, cuidado. Tem pessoas que querem te seduzir com coisas boas. Talvez você não saiba, mas assim que eu cheguei nos Estados Unidos, irmã Márcia, eu fui visitar igrejas aqui, né? Fui visitar igrejas americanas, igrejas latinas, brasileiras. E eu fui visitar uma igreja brasileira que eu gostei muito. Eu assisti o curso da unção online e tudo mais, participava das coisas na igreja online, né, da unção pelo YouTube e tudo mais. Mas eu estava sentindo falta de receber uma palavra presencial. Aí eu ia de vez em quando nas igrejas. Meu pastor, Bruno, abençoou. Eu falei, pastor, posso ir? Ele, pode, meu filho. Vai, visita. Ele queria que eu fosse mesmo para eu aprender, para eu ver como é que funciona as igrejas nos Estados Unidos. Ele falou, meu filho, vai. Vai com a intenção de cultuar o Senhor, mas vai com a intenção também de observar como é que funciona a igreja, como é que acontecem as coisas. Resumindo a história, um desses pastores me ofereceu, Márcia. Ele falou assim, Alex, vem pra cá, eu vou te dar um ministério, vem servir com a gente, vai estar aqui a liderança, você vai poder liderar os jovens aqui, você vai poder estar sendo abençoado aqui, abençoando as pessoas. Era maravilhoso, irmãos. Mas eu falei, temos que ter cuidado com as tentações e a cilada do diabo. Porque não pense em você que o diabo, quando ele quer te seduzir para coisas que vai destruir a sua vida, aparentemente são coisas maravilhosas, irmãos. Você pensa assim, poxa, eu estou aqui e poderia estar em outra posição, poderia estar melhor.
Rapaz, antes de eu vir para os Estados Unidos, eu perguntava muito para Deus, Deus é da sua vontade? Porque todo mundo quer, parece incrível, mas é da sua vontade? Eu casei com a Ludmila, uma mulher hoje abençoada, incrível. Ela me fez eu me apaixonar por ela assim rápido. Mas antes de casar, eu me perguntava constantemente, Roseli, Deus é a mulher que o Senhor quer que eu case? Porque na hora que tá dando uns beijinhos é maravilhoso, irmão. Mas a gente esquece que existe uma vida, existe um processo. Cuidado com esse lado do inimigo, irmão. Cuidado com gente dizendo, te bajulando, dizendo que você tem potencial incrível, querendo te levar para outro caminho. Aquele homem lá no trabalho que te elogia demais e você sabe. Cuidado, irmãos. Jezabel tem penetrado dentro das igrejas e tomando o lugar de Deus, irmãos. Pessoas estão se desviando dos propósitos, abraçando o que é deslealdade, acreditando que estão honrando, colocando as pessoas no lugar de Deus, irmãos. Cuidado. Cuidado com que as coisas têm acontecido, irmão. Cuidado com a sua vida. A Bíblia fala assim, avalie, pois, o homem a si mesmo. Não está se referindo apenas a um homem da maneira masculina da palavra, mas está falando a nós, a vocês mulheres. Nós devemos nos avaliar como é que anda a nossa vida, para onde nós estamos direcionando. As nossas atitudes estão levando a nossa família para onde? As nossas atitudes estão levando a nossa casa para qual direção, irmãos? As nossas atitudes estão nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus, irmãos? Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes diárias, porque diariamente nós ou nos aproximamos de Deus ou nos afastamos de Deus, irmãos. Não dê desculpa porque meu marido não serve ou os meus filhos estão longe. Não, porque o pastor, irmãos, é você e Deus. Irmão, eu amo o pastor Bruno. Eu amo a pastora Valéria. Eu estou aqui para servir a eles. Eu sou apaixonado pela unção do crescimento. Mas eu e você precisa carregar uma coisa dentro de nós. Não é sobre as pessoas, é sobre Deus, irmão, primeiro. Depois sobre as pessoas. É você e Deus. Não espere alguém te ligar para te dar uma palavra profética. Não espere alguém te ligar para orar por você, para te dar uma revelação, irmão. Busque essa palavra, você em Deus. Eu não estou falando que você não deva buscar isso, que você não deva se empenhar nisso, amém, irmãos? Deus usa pessoas, Deus usa pastores, Deus usa... Essa semana mesmo não estava assim meio coisa, o pastor Bruno me ligou, irmão, só de eu ter conversado com ele durante meia hora, eu saí dali com as minhas forças renovadas. Porque as pessoas acham que a gente está de frente do ministério, acham que tudo na nossa vida é perfeito. Mas é o contrário, irmão. A gente enfrenta lutas, a gente enfrenta desertos. Assim como você, a gente vence batalhas. Mas por quê? Porque Deus é conosco, irmão. E a Bíblia fala, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? O dia mau chega para os ricos e para quem não é rico, irmão. Para os pretos e para os brancos, para os pobres e os não pobres, irmão. Ou seja, o dia mau chega para todos. Mas é nesses dias que nós vamos nos posicionar como Abigail ou como Jezabel. Se nós vamos construir ou se nós vamos destruir, irmão. Sabe essa tristeza que você tem carregado dentro de você, esse espírito deprimente, essa depressão, esse desânimo? Joga isso fora, irmão. Não serve, não te ajuda a chegar a lugar nenhum. Essas desculpas que nós temos dado para nós mesmos e para Deus não tem nos levado a lugar nenhum.
Deus está nos chamando para um novo tempo, um tempo de construção, um tempo de avivamento, um tempo de colher coisas grandes, um tempo de viver fartura, um tempo de viver o sobrenatural de Deus, irmãos. Se prepare para o romper de Deus, se prepare para o avivamento de Deus, se prepare para as boas notícias de Deus, se prepare para Deus depositar em você força, coragem, intrepidez, ousadia, para você vencer e superar os obstáculos da vida, para você romper em todas as áreas da sua vida, a você experimentar a paz de Deus na sua casa, a paz de Deus na sua família, a paz de Deus no seu ministério, a paz de Deus aonde você for. Você é uma mulher vencedora, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher valente. A unção de Deus está sobre a sua casa, a unção de Deus está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre você. Você pode vencer, você pode avançar, você pode prosperar. Você foi chamada como uma mulher que vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, porque a unção de Deus está sobre você, irmão. Tome posse dessa palavra, irmão. Tome posse dessa direção. Bata no peito com a mulher e falar: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, nós vamos fazer a diferença. A minha casa é cheia de Jesus, a minha despensa é cheia de alimentos, a minha geladeira é cheia, a minha finança é cheia, a minha saúde ela é cheia, a minha vida com Deus, o meu emocional é cheio de Deus, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Eu quero convidar nesse momento você junto comigo a você orar. E a você falar: Deus, eu decido ser uma Abigail na minha geração. Eu decido construir, não destruir. Eu decido agir com sabedoria, agir segundo a sua vontade, para trazer o que? Vida e não tragédia na minha casa. Para trazer prosperidade na minha casa e não morte. Para trazer o favor de Deus e não as coisas negativas. Amém, irmãos? Coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos louvar a Deus nesse momento. Nós vamos consagrar essa palavra ao Senhor. Nós vamos colocar diante de Deus. Nós vamos falar: Deus, a minha casa é do Senhor. A minha família é do Senhor. O meu trabalho é do Senhor.